A série Tributo à Cidade Natal, organizada pelo portal Entre Textos, em comemoração ao aniversário da cidade de Barras do Maratauã, sente-se feliz com a ilustre presença de um dos principais estudiosos do desenvolvimento no Piauí, professor Felipe Mendes de Oliveira. Professor Felipe Mendes tem uma larga folha de serviços prestados ao Piauí e é autor de estudos fundamentais para compreender o assunto. Eu vou pedir permissão inicialmente aqui para projetar o currículo do professor Felipe Mendes. Vamos conhecer um pouco sobre o professor Felipe Mendes. Economista com mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, professor aposentado da UFP, Departamento de Economia, tendo lecionado as cadeiras de Planejamento Governamental, Finanças Públicas e Economia Piauiense. Principais cargos públicos exercidos: secretário da Fazenda, de 1975 a 1977, secretário de Planejamento do Estado em várias oportunidades, secretário de Finanças da Prefeitura de Teresina, entre os anos de 2005 e 2010, vice-governador entre os anos de 2001 e 2002, além de presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba entre 2015 e 2016. É também autor de vários trabalhos sobre economia regional, com destaque para o livro Economia e Desenvolvimento do Piauí, em segunda edição. É também membro da Academia Piauiense de Letras. Eu tenho aqui em mãos a mais recente edição do clássico Economia e Desenvolvimento do Piauí, recentemente reeditado. É um livro primoroso que deve constar na biblioteca de todos aqueles que amam o Piauí e têm interesse em compreender sobre a nossa cultura, a nossa economia, sobre a nossa história. O professor Felipe Mendes de Oliveira vem exatamente falar sobre o tema As Perspectivas do Desenvolvimento de Barras e Região. Uma satisfação tê-lo conosco nesta série, professor. Esteja absolutamente à vontade para a sua exposição. Obrigado, amigo, confrade, professor Dilson Lages. É com muito prazer que eu aceitei o convite para estar presente neste ciclo de palestras, de lives e apresentações alusivos ao aniversário de Barras, que tem uma lista importante de pessoas falando sobre a história, sobre a cultura de Barras. A minha apresentação vai para o lado geoeconômico, não só da cidade, do município, mas da região de influência de Barras. Eu começaria fazendo uma espécie de advertência, porque como minha experiência de planejamento público, eu aprendi que não se deve dar lições aos outros, mas sim aprender com eles, juntos, o que fazer para aquele local, aquela região, aquele município, aquele estado se desenvolver. Ou seja, o planejamento precisa ser de baixo para cima e não apenas de cima para baixo, como muita gente quis fazer. É uma história pequena, curta, de um planejador que chegou no interior, qualquer lugar, à margem de um grande lago, e tinha um pescador com um peixinho ali no lado e fritando o outro na fogueira, enquanto chegava o tempo de voltar para casa. E chega um planejador e diz: por que você pescou só um peixe? Ele disse: porque eu só preciso de um peixe. Eu estou comendo um aqui, um tira-gosto, e vou levar o outro para casa, para o almoço. O planejador disse: você devia pescar mais peixes. Aqui o lago é muito viscoso. Ele disse: para quê? Aí ele disse: para você ganhar dinheiro e comprar um barco maior. Para quê? Você, com um barco maior, você pegaria mais peixes. Para quê?
para poder vender no mercado, vender nos municípios vizinhos, etc. Mas para quê? Para você comprar um frigorífico, estocar o peixe que não foi vendido naquele dia para vender nos dias seguintes. Para quê? Aí você vai comprar um barco maior, vai empregar mais pessoas, vai dar emprego, né, a quem está precisando. Para quê? Aí o cara disse, você vai botar as pessoas para trabalhar para você e você vai ficar aqui curtindo o seu dinheiro, suas rendas, comendo seu peixinho aqui debaixo desse pé de coco. Aí ele disse, não já é isso que eu estou fazendo? Por que eu vou fazer essa coisa toda para chegar no ponto? Ou seja, as pessoas, as regiões, os estados, têm que ter uma certa vocação para o desenvolvimento e motivação. Não é uma pessoa de fora, eu aqui no caso, que tem a chave do progresso de um lugar. Eu quero aqui, meu amigo Wilson, deixar algumas sugestões, algumas propostas para numa outra ocasião discutirmos com as pessoas que conhecem barras. Eu não conheço de passagem, vamos dizer assim. Dito isto, eu gostaria de começar com uma apresentação rápida do Piauí. Então, nós vamos ver o mapa que eu preparei numa palestra antiga, que são as inter-relações do Piauí com os estados vizinhos, dentro de uma configuração também espacial, em que nós temos a região norte, o extremo norte, com algumas locações, e no caso, só para mencionar o turismo, aquele círculo lá em cima tem mais ou menos 100 quilômetros de raio. Então, de um lado, nós vamos a Jericoacoara e do outro lado até Lençóis Maranhenses, com o Parque de Ubajara, no Ceará, Parque Nacional, e pegando ainda 7 cidades. Então, Parnaíba tem uma configuração geoeconômica que pode influenciar positivamente parte do Maranhão, parte do Ceará e todo o norte do Piauí. No sul do estado, nós temos, lógico que não é bem assim na geografia, mas temos do lado esquerdo de quem olha o mapa, a região dos Cerrados, que está pulsando com um progresso bastante surpreendente do ponto de vista de quem olha as coisas do Piauí, com produção de soja, milho, algodão, numa expansão interessante. Só para dar um exemplo, de 2000 até hoje, 2020, a soja, que não tinha representatividade nenhuma na produção agrícola do Estado, hoje já é maior em valor e em área do que todas as outras culturas agrícolas, para mostrar a importância do trabalho que está sendo feito na região pelos empresários, com pouca ajuda do governo. As estradas não estão prontas, não existe energia confiável, assim por diante. Do lado direito, que é o nosso semiárido, a vocação já é diferente. E um grande técnico da Corepasse, uma vez me disse, e tinha experiência lá de Petrolina, ele dizia que a melhor região do Piauí para a irrigação é, surpreendentemente, o semiárido. Daí que nós tenhamos feito no Piauí, como tudo, nos últimos anos, muitas barragens, açudes grandes, com pouco aproveitamento. O que tem, e aí eu daria o exemplo da barragem Conceição do Canindé, que leva o nome do meu pai, 500 hectares, mais ou menos, em produção, sem apoio do governo, com energia, a maior parte, a óleo diesel, motores a óleo diesel. E ainda no semiárido há uma perspectiva bastante promissora de aproveitamento dos recursos minerais. Precisaria, no caso, entre outros recursos, da ferrovia Transnordestina. Bom, aí nós temos Teresina como cidade importante da região, é uma capital regional, não é só do estado, ela tem uma influência muito grande sobre o Maranhão, parte de Tocantins, assim por diante, sobretudo na área de saúde e de educação e comércio. E temos esse miolo aí, que eu chamo Centro-Norte, sem nenhuma
perspectiva imediata de deslanchar um processo sustentável de desenvolvimento. Nós temos ali do lado direito o cânion do Rio Poti, também sem estrutura de apoio de estradas ou de energia para o turista, e ali é uma beleza realmente impressionante. E aí vamos chegar... E para concluir, vemos que nós temos, de um lado, Balsas, no Maranhão, como um centro importante de relações comerciais e serviços. Do lado de cá, à direita, Petrolina Juazeiro, que é o polo maior do Nordeste de agricultura irrigada. Só para dar um exemplo, quando eu conversei, eu era deputado, com o então presidente da Codevasf, isso já faz 30 anos, ele me dizia que no raio, a região de Petrolina Juazeiro, um raio de 100 quilômetros, havia, na época, cerca de 80 mil hectares irrigados. E só Petrolina tem mais área irrigada do que todo o Piauí. Então, para nós, é um motivo de frustração, de angústia, saber que um estado inteiro, cujo recurso natural importante são solos e água disponível, nós temos atraso na exploração desses recursos. Então, vamos agora focar no nosso objetivo principal, que é a região de Barras. Por favor, o novo mapa. Bom, aqui nós já temos uma configuração, é o mapa rodoviário do estado, em que nós temos Barras como centro deste recorte. E aí, vou falar o que todo mundo sabe, mais do que eu. Se você abre um compasso e coloca aí 100 quilômetros de raio, você chega a Teresina, entra no Maranhão, vai até perto de Luzilândia, passa de Piripiri, assim por diante, porque mostra que há uma região em que Barras é centro, que tem algumas coisas importantes que podem ser desenvolvidas. E aí, mas para a questão de didática da exposição, eu colocaria o seguinte: quais são os recursos naturais de Barras e desta região? Nós temos água e temos solo, como o Piauí de um modo geral. Barras em especial, os dois rios, Maratauã e o Longá. Temos solos importantes, como na região da Puba, em Boa Hora. Eu tive uma propriedade por São José do Divino e eu passava muitas vezes por Barras em vez de ir por Piracuru. E sabia dos criadores da região que muita gente ia levar seu gado para escapar na época da seca na região da Puba. E que é uma região com tradição na cana-de-açúcar para a produção de rapadura. Naturalmente, seria possível fazer a cachaça, né? Como é no Gurgueia. Na região de Palmeira do Piauí, existem dezenas de pequenas destilarias produzindo cachaça, com base no recurso natural que é igual daqui. É solo bom e água disponível. Precisa da energia elétrica em toda parte. Bom, nós voltaremos a este assunto depois. Nós temos, na questão do turismo, por exemplo, um aproveitamento que é praticamente inexistente. Existe em Barras, no contorno urbano do Rio Maratauã, com amplas possibilidades de se fazer essas atividades de lazer, que tem por trás disso toda uma rede de serviços, de restaurante, de posto de gasolina, e assim por diante. Quem que passa em Zé de Freitas, na barragem do Viseu, vê, agora nem tanto da pandemia, mas muitas pessoas que vão de Teresina para passar o dia em Zé de Freitas. E ali, não por coincidência, é uma barragem feita
com recursos que eu consegui. E vou contar uma pequena história para mostrar como é que as coisas acontecem, de dentro para fora e de fora para dentro. Eu tinha com o nosso então governador Freitas Neto uma relação de amizade, como tenho hoje, e também de colaboração no seu governo. Ele me convidou para ser secretário de planejamento. Eu disse, já que eu posso escolher ou a CEPLAN ou voltar para Brasília, lá eu posso lhe ajudar mais. E ele concordou, e aí nós indicamos o nosso Elmano Ferrer, que hoje é senador, secretário de planejamento do Freitas Neto. Um belo dia, eu ia fazer as emendas para os municípios que eu representava, entre os quais Piracuruca, Conceição do Canindé, com as duas grandes barragens. Liguei para o prefeito, na época, Robert Freitas. Disse, olha, prefeito, eu gostaria de fazer uma emenda para, assim, homenagear a terra natal do governador a quem eu estou próximo e ajudando. Eu gostaria que você me desse essa sugestão, porque eu não sei o que é prioritário em José de Freitas. Aí ele falou aquilo que é convencional, que é corriqueiro. Calçamento no bairro tal e não sei o que. Não, Robert, eu não quero fazer o óbvio, as coisas que a prefeitura já faz. Eu gostaria de fazer algo grande. Aí eu fiquei fazendo perguntas aí, né? Até que eu disse, não tem nenhum... na época lá só tinha um açude, um nomezinho pequeno, que passa na estrada ali. Pitombeira, um nomezinho assim. Eu disse, Robert, não tem como fazer um açude grande aí. Eles têm um lugar Bezerro. Aí eu disse, como é que é isso? Então eu fiz a emenda, gerou-se daí um estudo básico para fazer uma emenda no orçamento da União, e para não ser só um açude, nós colocamos mais duas outras ações, uma escola técnica agrícola e uma área de irrigação. Esta escola técnica agrícola hoje é o campus lá da UESP, o campus da universidade. E a área irrigada perdeu-se porque não há por interesse. Muito bem. É um exemplo de que pode ser feito alguma coisa semelhante em qualquer parte. Então, e também dessa junção entre o que vem de fora com o que está dentro. Os dois se entendendo bem para encontrar-se uma solução. Se eu fosse seguir a sugestão do Robert Freitas, era mais calçamento lá, que a prefeitura tinha que fazer. Muito bem. Nós temos, de outro lado, a questão da relação com o Maranhão. Ali, entre Teresina e Parnaíba, hoje nós só temos a ponte em Luzilândia, mas não tem mais nenhuma outra ligação. É pontão, atravessando os carros. Então, por que não a ponte aí ligando Piauí, Miguel Alves e Coelho Neto, mais ou menos? Nós poderemos puxar um pouco das atividades de negócio para cá, para o Piauí, e base é o centro dessa região. E vice-versa. Pode-se levar produtos para vender naquela região. Mais um exemplo de como essa configuração geoeconômica pode ser desenvolvida. Então, a questão, por exemplo, do turismo, voltando um pouco ao turismo. O Sebrae, há anos, um tempo atrás, desenvolveu um projeto chamando de Rota das Águas e Rota das Pedras, Teresina, Parnaíba. Rota das Águas, Zé de Freitas, Barras, Batalha, Luzilândia, Esperantina e tal. O que é? O açude Bezerro, as cachoeiras de Batalha, a Cachoeira do Urubu, chegando em Parnaíba logo depois. A ponte que existe no Rio Longar, num lugar chamado Estreito, que desenvolveu aquela região na época, anos 70, 80, comecinho dos anos 70, final da década de 70, começo de 80. Foi feita no governo, eu era secretário, nós conseguimos recursos a pedido dos produtores de arroz e de leite da região. Eles é que vieram fazer a reivindicação e, na época, o governador Disseu, depois do sítio, o Djalma, autorizaram a inclusão de recursos que a gente captou em Brasília, com um bom projeto na mão. Então está lá, a ponte do Estreito, para mostrar essa importância
de uma obra que é regional, não é do povoado estreito. E aí nós temos, voltando para Barras, pequenas iniciativas que se traduzem em grandes ideias, ou têm grandes repercussões. Eu fui lembrado pelo professor Wilson da existência por vários anos, da Semana Cultural de Barras. Eu acho que a gente poderia, já entrando um pouco nas sugestões, nós poderíamos juntar uma semana cultural. A semana cultural 2 dias, na verdade. Sexta-feira à noite, sábado e domingo até a hora do jantar. Só voltar. Para se buscar, em primeiro lugar, os barrenses e amigos de Barras que moram em Teresina e que não tem opção de lazer aqui. Mas que se tivesse uma programação desse tipo, nós podemos fazer a Semana Cultural, eventos de lazer no Rio Maratauã, com lanchas para passear, gastronomia, e aí uma provocação. Barras, eu conheço Barras com a fama das melhores petas, e biscoito como é que é o nome? Biscoitinho, esqueço o nome. Fizierres? Outro biscoito. Hã? Fizierres? É um biscoitinho pequeno, também de Barras. Muito bem. E quando eu passava em Barras, eu parava na rodoviária e tinha sempre uma pessoa vendendo ali essas petas. Biscoito de cera, encerado, pequenininho. E tinha um aspecto interessante que eu notava. Quando eu vinha de São José do Divino, que eu entrava no povoado Baú para pegar Batalha. Então, Batalha não tinha nada. Isso dia de domingo. Batalha era uma cidade fechada, não tinha ninguém na rua. Sábado também. Mas já em Barras já havia uma movimentação no comércio, pelo menos ali, de quem passava na estrada, no asfalto. O que mostra que há uma diferença de cultura. Chegando um pouco nessa questão que a gente vai, no final, nas conclusões, tratar disso. A cultura de Barras é parecida com a de Piripiri. Comércio, movimento, negócio, embora em escala menor. A de Batalha é parecida com a de Piracuruca, ou seja, zero iniciativas. Piracuruca passava lá, não tinha ninguém na rua. Comércio. Tinha um posto de gasolina, abastecia o carro e tinha lá uma coalhada, que era também uma atração. Né? Bom, Piracuruca, tá, falando um pouco para lá, a barragem de Piracuruca foi resultado de emendas que eu fiz ao orçamento da União. Não tem praticamente nada irrigado em Piracuruca. Se tiver, é alguém de fora, que veio do Ceará, tem uma produção de banana ali perto da barragem. Eu desconheço que tenha alguma irrigação ao longo do rio que está perenizado com a barragem grande, acima da cidade, 5 quilômetros, e as barragens sucessivas que já tinham sido feitas, algumas e outras foram feitas no governo de Freitas Neto. Então, o rio Piracuruca é o único rio do estado, fora o Parnaíba, que é perene o ano todo. São cerca de 50 quilômetros, mais uma extensão de pelo menos 30 do lago, 80 quilômetros de água, sem aproveitamento. Bom, vamos voltar para Barras. Barras teve, ali na saída para a Batalha, e antes do Longar, uma grande produção de melancia. Eu soube, infelizmente, o proprietário faleceu, e aquilo, eu não sei se voltou, se alguém está retomando a produção. Mas era uma das marcas de Barras, um certo pioneirismo na produção de frutas, no caso, melancia. De modo que você pode se fazer um mix, né, uma palavra aí, de semana cultural, gastronomia, visita às fazendas antigas da região de Barras, visita ao casario antigo de Barras, que tem muitas casas que fazem parte da história, não só da cidade, mas do estado. E tudo isso pode compor uma nova forma de atrair
pessoas que saem de Teresina, ou de Zé de Freitas, ou de Batalha, para gastar dinheiro aí em Barras, para criar empregos em Barras. E esta capacidade é latente. Caso de Batalha, eu já estive em Batalha no ano passado, na época das chuvas, são cerca de 6 cachoeiras. A maior e mais conhecida é a Cachoeira do Xixá. O prefeito atual, João Messias, fez a estrada boa de acesso à Cachoeira do Xixá. Já é alguma coisa para começar. Mas não tem acesso nas outras cachoeiras. Então, a população da região pode tirar um dia para conhecer as cachoeiras de Batalha. Naturalmente, passa em Barras. E aí, se tiver o que fazer em Barras, melhor ainda. Então, essas considerações é que eu acho que nós precisamos levar em conta do ponto de vista de uma miscelânea de atividades, ainda em caráter pequeno, mas que compõem, no conjunto, alguma coisa representativa. E eu já também falei um pouco da capacidade empreendedora de Barras, comércio, pelo menos no comércio que fica ali ao longo da estrada, da TI, de algumas iniciativas como essa da irrigação, que pode fazer nascer mais um polo regional de desenvolvimento. E eu tenho uma amiga, foi auditora fiscal da Prefeitura de Teresina, Maria José Bandeira, foi minha assistente lá, segundo subsecretária, como se chama. E a Maria José casou, o marido dela, Rocha, tem uma propriedade em Cabeceiras, que antigamente era Barras, e ela, quando se aposentou, e ele também, na Imaté, foram cuidar de fazer aproveitamento melhor da propriedade. E ela botou uma cerâmica ali, que na saída de Cabeceiras. Um posto de gasolina vem em seguida, posto Três Irmãos. Neste projeto lá dela, nesse empreendimento, tem também uma produção de camisetas. Então, é uma empreendedora que está aí. Eu não sei qual é o apoio que ela teve do Estado, da Prefeitura e assim por diante. Mas os negócios dela, como de todos os outros de Cabeceira, tendem a vir para Barras se houver esta capacidade de atração. Lógico que Teresina puxa. Né? Então, essas considerações, assim, a grosso modo, podem ser um início de alguma ideia consistente para se trabalhar com as pessoas de Barras. Não precisa ser economista, basta ser de Barras, conhecer a região, né? Para que se tenha uma abertura de perspectivas melhores. Que não seja apenas da PETA, nem daquele banho ali na barragem Maratauã, mas tem que ter alguma atividade que o governo participe. O governo, no caso, a prefeitura, a começar pela prefeitura. Depois, os representantes de Barras, quem são os deputados votados em Barras, estadual e federal, e o que é que eles têm feito por Barras. E outros deputados não precisam ter sido votados em Barras, basta ser provocado por uma ideia, como eu fiz a barragem. Eu consegui os recursos para fazer a barragem de Piracuruca, do Bezerro. Eu não tinha voto em Piracuruca e nem tive voto em Zé de Freitas, mas eu tinha um compromisso com o Piauí, como deputado federal. Não significa que um deputado não votado em Barras não possa fazer uma emenda para Barras, até como, pelo menos, uma porta de entrada para representar o município nas eleições seguintes, buscar voto na eleição seguinte. Então, esse conjunto de ideias não pode, e aí é dos meus conceitos. O prefeito de um município não pode, não deve se limitar aos limites do município. Porque no caso de Barras, e eu me refiro a cidades de porte médio e grande, no caso de Barras, o município é maior do que a sua área
legal. Exemplo, Boa Hora continua ligada a Barras, mas agora com a PI que vai em direção a Piripiri, Boa Hora ficou mais perto de Teresina pela BR do que pela PI, sobretudo porque a PI, quase que o asfalto está se acabando, não tem manutenção. Então, com a questão de segurança, vem-se por Campo Maior. Mas Boa Hora tem um evento muito interessante e conhecido fora do município, que são as festas de reis. E eu estive lá este ano. Eu vi lá na cidade, você não calculou assim, mas tinha 5.000 pessoas que não são da cidade, vêm de fora. E gastam ali uma cervejinha, gastam um tira-gosto, gastam um jantar, compram uma lembrancinha qualquer. Então, essa capacidade de Barras está incluído também nas iniciativas ou nos eventos que existem no seu entorno. Eu menciono Boa Hora porque eu conheci e depois eu voltei lá para visitar um engenho. Eu tinha visitado engenhos em Barreiras, Piauí, engenhos de madeira, que é praticamente inexistente no resto do estado. E aí, nós que estamos da academia, e eu posso incluir isto na palestra, aqui na nossa conversa, o famoso verso de Da Costa e Silva. Ele fez com o sentimento, né, da lembrança ou da vista, da visão ali, da presença, de um engenho de madeira, de um engenho de pau, como é que se conseguir no interior. Mas hoje é tudo já engenho elétrico, de ferro, etc. Então, em Boa Hora, eu visitei um desses engenhos fabricando rapadura. Sem a menor condição, assim, do ponto de vista empresarial. Ali é só e puramente só a tradição. E por falta de opção de negócio, produz-se a rapadura. Mas, e aí, depois a gente vai anotando, ou depois transcrevendo as sugestões que vão surgindo no decorrer da conversa. O SEBRAE fez este trabalho da Rota no caso das águas. O SEBRAE ajudou lá na região do Bugué, em Palmeira, sendo o centro Palmeira do Piauí, nesta, vamos dizer assim, formatação do negócio, né, entre aspas, das microdestilarias de cachaça. Lá é cachaça, que eu acho que poderia ser também aqui. Então, a Barras tem interesse, ou deveria ter interesse, na expansão, na melhoria da produção de derivados de cana-de-açúcar em Boa Hora, porque a produção iria para Barras. Como eu fiz, eu passei em Barras uma vez, indo para o norte, entrei na região central ali, mais antiga, o mercado estava aberto e eu fui comprar a rapadura de Boa Hora, a rapadura encerada, né? Aproveitei que estava ali, fui rever o centro e a orla, vamos chamar assim, do Rio, Maratauã, e tinha lá uma pessoa lá com jet ski. Mas por que não tem um aluguel de lancha? Você sabe, eu sou agora o hobby de fotografia. Eu já aluguei barcos na região de Santa Filomena, de Uruçuí, aqui de Parnaíba, no Delta, e vários locais do Piauí. Eu conheço as nascentes de vários rios e a Foz. Eu fui à Foz do Gurgueia, ali perto de Floriano, Geralmente. É uma questão minha de conhecer o início, eu conheço a nascente, conheço a Foz. Por que não tem um passeio de barco? Essas lanchas que chama voadeira, ali saindo e voltando da região central de Barras. E aí, quem vai fazer isso, aproveita e vai ver o prédio da prefeitura, que é um casarão histórico da família Lages. Né? Eu sei porque eu lhe disse naquela conversa inicial, uma cunhada minha, a doutora Lucy, é de Barras, né? Família barrense. Lá na barragem, agora nem tanto, mas em épocas
apropriadas do ano, fica cheio de gente ali ao lado da ponte, naquela barragem. Ou seja, há um arco, não sei quantos quilômetros, imagino, se calculando por alto, pelo menos 5 quilômetros de passeio pelo rio. É uma ação que a prefeitura pode estimular alguém. Não compra uma lanchinha dessa, é barato, em Parnaíba se fabrica, né? E é mais coisas que Barras vai fazendo. E aí, para esses amigos de Barras que moram em Teresina, que passam o domingo aqui na piscina, na beira da piscina, pegam um ônibus, pegam uma van ou seu carro, convidam os amigos que não conhecem e vamos passar um dia em Barras, né? Então, essa é uma ideia que começaria vamos dizer assim, a provocar outras ações, e aí nós entraríamos num ciclo virtuoso, né, de crescimento. Então, é mais ou menos isto, estas as minhas palavras iniciais, no sentido de que, em resumo, Barras precisa trabalhar para se consolidar como um centro regional de desenvolvimento. Barras até Batalha, e se duvidar até Esperantina, Barras até aqui do lado do Maranhão, até Matias Olímpio, Miguel Alves, Porto, Consulado do Remédio, para cá, Boa Hora, para baixo, Cabeceiras, porque não até chegar em Teresina. Depende das situações apresentadas de atração das pessoas para lá e de transporte da produção de lá para cá. Não mais só de petas, nem de rapadura de boa hora. Então, assim, em resumo, e aí eu me coloco à sua disposição para não só os comentários próprios, como algum esclarecimento do que eu falei, ou até me lembrar de alguma coisa que eu, por acaso, tenha deixado. Eu vou pontuar, professor Felipe, algumas questões aqui, mas eu gostaria de pontuá-las partindo daquilo que é mais específico para aquilo que é mais geral. Então, o mais específico é naturalmente que é a cidade de Barras. Barras tem, como o senhor enfatiza bem, essa vocação histórica, né, para o turismo, em função, dentre outros fatores, além de sua história, né, os recursos, a abundância de água que lhe é muito peculiar, né, a abundância dos veios d'água, aí representado sobretudo pelo rio Maratauã, que serpenteia, né, o perímetro urbano, a área central da cidade. Mas nós temos aí uma grande extensão constituída de uma área rica em termos de fertilidade, que é exatamente a região conhecida como Zona da Mata, uma região que envolve o entorno de Nossa Senhora dos Remédios, indo até a Miguel Alves, né? Uma grande região que, historicamente, teve o seu potencial restrito à pecuária extensiva e ao extrativismo. Essa é uma região, né, que constitui hoje a Barras está constituída essencialmente da zona da mata. Se nós considerarmos aí que a zona da Puba, literalmente, ela tem uma autonomia e quase que praticamente toda a Puba pertence ao município de Boa Hora. Digo quase porque nós temos uma rua, historicamente nós temos a rua São José, né, que por onde até bem pouco tempo, antes do bifurcamento provocado pelo anel viário, os veículos transitavam em direção à região norte, em não havia outra alternativa que não fosse passar por dentro da cidade, né? Até bem pouco tempo, como de resto na grande maioria das cidades que se construiu esses bifurcamentos para tirar o trânsito do centro, né? Facilitar que
não obrigatoriamente tivesse o trânsito passando no interior das cidades. Então, nós temos aí a Rua São José, de um lado, Cuba, do outro lado, Zona da Mata. Né? Então, hoje, a cidade, em termos de divisão geográfica, em termos de configuração física, ela é constituída, nós temos uma população quase que equivalente em termos urbanos e rurais, então nós temos ainda uma grande população rural, né? E isso pode ser indicativo, seria para o senhor também indicativo de condições muito adversas ainda a serem superadas, considerando-se que a dificuldade de acesso a serviços básicos e, sobretudo, as condições de geração de renda são também maiores, sobretudo nessa região. O que o senhor teria a dizer que seria possível de se constituir em termos de política pública para esse grande contingente estabelecido na Zona da Mata de Barras? Basicamente, quase que metade da população ainda está concentrada na zona rural, na região constituída aí como Zona dos Cocais. Bom, nós vamos começar essa abordagem, que é interessante, porque, de um lado, nós temos duas atividades praticamente sem maiores benefícios para o Estado como um todo, e particularmente para Barras ou para qualquer cidade, município, dessa situação. Pecuária extensiva e Babaçu não tem a mínima importância do ponto de vista de grandes negócios. Infelizmente, o Babaçu já foi, não é mais. E eu já comentei umas décadas atrás, se o Babaçu ocorresse nos Estados Unidos ou na Alemanha, nós já teríamos todo o seu aproveitamento, que é vasto, né, de subprodutos do Babaçu. Por que o Babaçu desapareceu da cena econômica? A chegada do óleo de soja, que tem um custo de produção muito menor. E outro aspecto do Babaçu, do ponto de vista social, ainda é a triste condição das mulheres que quebram o corpo. Eu andei nessas regiões agora, não exatamente em Barras, mas em Miguel Alves, no interior de Miguel Alves, e de União, no Novo Nilo, por aí, eu vi pessoas quebrando o coco Babaçu no seu quintal para uso doméstico. Mas vi algumas pessoas com um pequeno moinho para prensar o Babaçu, já quebrado, né? E fazer a extração do óleo. Este óleo é feito, portanto, sem aditivos químicos. Logo, é bastante salutar do ponto de vista da saúde, mas é uma escala pequena. Eu sei, aliás, que existe aqui na universidade um grupo de pesquisadores fazendo esse esmagamento do Babaçu sem, naturalmente, nada químico, né? Para utilização, inclusive, na mesa. Você utiliza o óleo de Babaçu na mesa, na salada. É aquilo uma experiência piloto, mas é uma possibilidade de progresso. Mas aí, junto com a pecuária extensiva e a grande extensão dos babaçuais, vem um problema do Piauí atávico nosso, que é da concentração latifundiária, as teses, logo do poder econômico, logo do poder político. Então, esse é o atraso. A raiz do atraso é esta: a pecuária extensiva consolidou-se com o extrativismo, Babaçu e Carnaúba, principalmente, poder econômico, poder político. Esse é o traço nosso do Piauí. Então, é preciso ver. E, esquecendo por enquanto esse lado, vamos trabalhar desse lado, que é o lado que está mais fácil. O lado de lá seria objeto, talvez, deste acesso maior de estradas e da ponte lá para o Maranhão, ou seja, trazer
a produção do Maranhão, levar a produção para lá, estabelecer um vínculo de negócios culturais e comerciais e sociais com aquela parte do Maranhão. Porque ali na região do que Bacelar aparece, né? Coelho Neto, a relação é com Caxias, que é mais perto, lógico. Mas vamos puxar um pouco para cá. Pecuária e Babaçu não é uma atividade, não são atividades imediatamente interessantes do ponto de vista desse processo novo de desenvolvimento para a região de Barras e região. Eu falo sempre assim, porque se nós nos limitarmos ao município ou só a cidade de Barras, nós limitamos também o nosso campo de atuação. E as possibilidades de desenvolvimento se reduzem. Então, essa é a minha observação neste aspecto. Eu vou pontuar aqui. A nossa zona da mata. Eu vou pontuar aqui questões mais genéricas que nos servem como reflexão e, de alguma forma, podemos aqui associar com aquele que é o foco aqui da discussão. Se nós compararmos, professor Felipe, a nossa mentalidade de hoje em relação ao desenvolvimento com a mentalidade de um século atrás. Eu digo a nossa mentalidade, a mentalidade dos agentes públicos, a mentalidade dos empreendedores, a mentalidade da sociedade civil. É claro que a sociedade passou por profundas mudanças culturais, que estão diretamente relacionadas, sobretudo, à inserção de novas tecnologias, ao lugar do conhecimento especializado da sociedade moderna. Então, fazendo uma leitura do desenvolvimento ao longo da história do Piauí nos últimos 100 anos, o que nós diríamos sobre a nossa mentalidade de hoje em relação à mentalidade do passado? Nós somos realmente um Estado que já pensa grande em relação ao desenvolvimento? No livro que você mencionou, que está em segunda edição, uma das principais partes de análise é justamente essa perspectiva histórica do nosso desenvolvimento. O Piauí começou com o extrativismo dos recursos do solo, os pastos naturais, um gado que veio da Bahia de Pernambuco, as primeiras fazendas. Não se plantava capim naquele tempo e muita gente não planta capim hoje, né? Extrativismo do solo, vegetal, solos. Depois, extrativismo vegetal, palmeiras, principalmente Babaçu e Carnaúba. Depois, extrativismo dos recursos públicos. Esse é o pior. Porque nós vemos uma mentalidade, seja de pessoas do governo, dos governos, seja pessoas que prestam serviços ou vendem ao governo. É extrativismo de recursos públicos. Uma mentalidade muito associada de dependência ao governo, aos governos, ao longo da história, né? E, por último, em função da nossa horrível configuração político-partidária eleitoral, a legislação está levando o país, não só o país como todo, a uma perspectiva sem futuro. Por quê? Porque é a apropriação das estruturas públicas por parte de representantes políticos. Essa aqui é a pior das situações. E que eu chamo aí, já na parte final, de parasitismo. As pessoas que agem assim são parasitas. E o parasita acaba matando a planta em que está hospedado, né? Isso é um lado. A perspectiva histórica, e que ainda é presente, muda de nome. Se alguém interessado em fazer uma análise das obras desenvolvidas
por uma secretaria dessas do governo, secretaria de fazer, a Secretaria de Turismo fazer calçamento no interior do município, isso não tem sentido. Bom, né? Na conclusão do trabalho, eu chego à seguinte definição. O Piauí cresceu nos últimos... Que essa análise, no final aí, que é da segunda edição, é de 2000 para cá. A primeira edição, desde as primeiras fazendas até 2000. Mas de 2000 para cá, o Piauí cresceu por força do trabalho da iniciativa privada, especialmente lá no Cerrado. Então, nós temos hoje uma paisagem física, econômica do Piauí feita por pessoas de fora, os agricultores do Cerrado, e agora, mais recentemente, a questão da energia de recursos, né, renováveis, as eólicas e a solar. São empresas de fora. O setor privado motivou o Piauí a crescer. O setor público, estadual e municipal, com raras exceções, está levando o Piauí a uma situação de paralisia. Sim, não tem modificação nenhuma. E eu tenho andado pelo Piauí ainda mais, tenho andado muito, estou aposentado, mas não parei. Né? Você vê alguma pulsação na cidade, oriunda da prefeitura, lá na região do Cerrado. Bom Jesus, por exemplo, Currais, Uruçuí e outras cidades. Por quê? Porque há uma pressão, entre aspas, dos produtores e há uma questão chamada efeito demonstração. Isso a gente estuda economia, mas é muito mais psicológico, social. O efeito demonstração que eu vejo, né, acontecer num município vizinho, eu quero que aconteça no meu, onde a população vai cobrar. São as demandas sociais que cresceram em função da televisão, dos meios de comunicação, etc, etc. Aí é que é preciso haver uma maior participação da população sobre os representantes políticos, prefeitura, vereador, deputado estadual, federal, assim por diante, né? Mas aí, só para concluir, existem as entidades de classe representativas, seja a associação comercial, seja a Academia de Letras do Vale do Longá, essas instituições da sociedade civil precisam estar mais atuantes, não só para dentro, mas também para fora, porque elas representam uma parte do que pensa ou do que deseja a sociedade, né? Ou por ser uma questão histórica, cultural, mas as associações da sociedade civil, seja de que assunto for, precisam estar mais atuantes na linha de frente nesse desenvolvimento. O senhor acredita, então, que os movimentos sociais, de uma maneira geral, ainda agem muito timidamente em prol do desenvolvimento? É isso? Eu acho. Existem os movimentos sociais de interesse localizado, setorializado, né? E houve uma febre nos últimos anos. E esses são falsos movimentos, ou que continuam movimentos. Eu me refiro mais às instituições consolidadas. Um exemplo, de um lado, a Associação Comercial de Barras, não sei se existe, ou a Associação Comercial da Região de Barras, e, para dar o exemplo do lado cultural, a Academia de Letras da região do Vale do Longá. Então, são exemplos opostos, mas que podem e devem participar, a seu modo, deste processo de rejuvenescimento das ideias, para que os representantes políticos eleitos, como prefeitos e vereadores, tomem outro jeito de trabalhar pela terra. E aí, o senhor tocou num ponto, eu quero aqui fazer uma pequena digressão. Barras teve, durante muitos anos, uma cooperativa de produtores rurais muito ativa,
que chegou a ter uma grande infraestrutura, inclusive uma infraestrutura de maquinário que constituía-se desde a famosa máquina de pilar arroz, importante para aquele momento, até, né, máquinas mais modernas que envolvem aí o beneficiamento do feijão, né? E essa cooperativa, o grau de organização dela era tão primoroso que ela chegou a ter uma grande biblioteca. Ela chegou a ter uma biblioteca com livros raros. Então, quem naquele momento esteve à frente, impulsionou essa cooperativa, tinha uma ideia muito clara, né, da importância do conhecimento para a geração de novas perspectivas, né? E eu vou aqui pontuar duas outras questões. O senhor falou bastante aí da importância de estradas. Nós temos aí a estrada Barras e Miguel Alves, que vem sendo aí feita, tem apenas 20 quilômetros aí já asfaltados, né? Essa estrada é uma estrada polêmica, porque a construção dela aí se arrasta a discussão em torno dela se arrasta aí de várias décadas, né? Atualmente nós temos 20 quilômetros dela realizada. Então, ela é exatamente um ponto que corta a Zona da Mata em relação ao município de Miguel Alves. Eu estou aqui pontuando aqui a estrada, porque ela é um aspecto sem nenhuma observação de natureza partidária, porque isso não nos interessa. Então, ela é um aspecto crucial, né, para o desenvolvimento daquela região, como o senhor mesmo já o pontuou. Então, eu vou aqui aproveitar para lhe questionar se a dificuldade, o entrave maior para o desenvolvimento do Piauí ainda se constitui, como em outros tempos, das questões de infraestrutura. A infraestrutura, a nossa infraestrutura, ainda é o principal entrave para o desenvolvimento econômico do Piauí? Não, não é mais este entrave, como foi na década de 70, 60, meados de 60, 70. E aí eu já estava participando desse processo como economista, secretário. Assim. Então, naquele momento, a prioridade do Piauí, número 1, energia elétrica permanente, não tinha energia. A Esperança chegou em 1970. A outra prioridade, do ponto de vista da infraestrutura física, era levar essa rede, essa produção de energia a todo o estado. E chegou já, menos de 10 anos, todas as cidades do Piauí estavam eletrificadas. E essa rede de energia continuou sendo expandida. Hoje, o problema não é a geração de energia, é a distribuição. Tanto é que há dificuldades para as empresas industriais, indústrias, comércio, de se implantarem, porque a distribuição da energia e a atual distribuidora, que é sucessora da Cepisa, Eletrobras, que, por sua vez, sucedeu a Cepisa estadual, é simplesmente uma das piores do Brasil. Então, a questão da infraestrutura está resumida praticamente a melhorar a distribuição da rede elétrica. Por quê? Porque a outra infraestrutura de estradas, o Piauí, no meu tempo que cheguei aqui, tinha 9 quilômetros de estrada asfaltada. Eu sou do tempo antigo. Né? Aqui em Teresina tinha um asfalto até ali na saída para a União, antigamente Socorro. Não tinha nada. Mas por que veio o asfalto? Porque as condições de fora para dentro, do governo federal para dentro, permitiram que o Piauí fosse rapidamente asfaltado. Só para lembrar que ainda que não é desse tempo, você não é desse tempo, uma das diretrizes do governo federal, no tempo dos militares, era ligar por asfalto todas as capitais do país. É uma meta de integração nacional. Daí que Teresina foi ligada por asfalto a São Luís e a Fortaleza. Nesse tempo, faz pouco tempo, outro dia, eu viajava para Fortaleza, estudante, no ônibus, passava um dia viajando, não tinha asfalto. Você saía de Teresina, ia fazer uma parada em Tianguá, almoçava, jantava, sei lá. Era um dia de viagem praticamente.
normalmente. Hoje, 6 horas, né? Daqui para o sul, a mesma coisa. Mas qual é o problema agora? É que não há manutenção das estradas, tanto federais quanto estaduais. Então, e aí eu sou crítico, nesse livro, eu sou crítico do governo do Estado, particularmente, porque consegue recursos de empréstimos para fazer construção de novas estradas, asfaltamento de novas estradas, mas não tem o recurso, que tem que ser próprio, recursos de arrecadação própria, para a manutenção das estradas. E aí nós chegamos ao cúmulo, agora, de o governo pedir empréstimo para fazer a manutenção das estradas. Ora, isso é um contrassenso, fere a inteligência de qualquer pessoa, porque manutenção é despesa corrente, não pode ser tomar um empréstimo. É como a escola, eu faço uma escola, um prédio, e não tenho dinheiro para manutenção da escola, é falta de inteligência. Bom, e comunicações, que também era outro problema, telegrama, dificuldade, entrou em jogo a Telepisa, que depois Telebrás, né, etc. Hoje é privatizado, então ninguém mais fala de problema de comunicações. Esse é o tripé: estrada, energia, comunicação. Né? No caso agora, aqui para o nosso lado, a região, a estrada Zé de Freitas Cabeceira, então, enfim, cheia de buraco, quebrado, acabou tudo. Então, quem transporta mercadorias e pessoas tem prejuízo, quebra o motor, quebra o carro, há um acidente, assim por diante. Então, esse é um problema do Estado, manutenção dos investimentos feitos na malha rodoviária. É importante fazer essa estrada para da Mata, lá no rumo de Miguel Alves, muito importante. Mas é também tão importante quanto fazer a manutenção preventiva. E há até um estudo de época, na época eu li isso, a manutenção preventiva representa, vamos dizer, 5% do custo de 1 quilômetro de estrada. Depois, se não fizer a manutenção, aí tem que ser a restauração, já custa 30%. Então, é preferível evitar que haja restauração, como é o caso desses trechos, se você fizer a manutenção preventiva, um tapa-buraco pronto e imediato. Né? Esse é e essa estrada que você mencionou, que é, vamos dizer assim, o desejo da região, da cidade, não sai por quê? Porque, pelo que eu acompanho, não vejo ninguém cuidando dela para buscar os recursos, para incluir nessa programação de empréstimos do governo do Estado. Eu vejo que já tem estradas sendo feitas pela segunda, terceira vez, por conta dessa forma de manutenção, e esses recursos da segunda, terceira vez podiam estar sendo aplicados na construção de novas estradas como essa, que eu acho importante, porque é uma porta de saída e de entrada com o Maranhão. É importante isso. E Miguel Alves tem um grande projeto de arroz. Eu estive lá, arroz irrigado, gente de fora, não é piauiense. Nós gostaríamos aqui de fazer, mais uma vez, um pequeno parênteses, para ressaltar que o livro Economia e Desenvolvimento do Piauí, a segunda edição, está em circulação e é um livro que todos nós piauienses temos por obrigação ler. A segunda edição está, portanto, disponível em circulação. Nós aproveitamos... Só um acréscimo, me permita, que foi impressa na gráfica da Universidade Federal, nós temos o patrocínio da Academia Piauiense de Letras e da Universidade Federal, que tem, de um lado, o selo, né, chamar assim, de prestígio. Mas logo que foi impressa a primeira tiragem, veio a pandemia. Hoje nós estamos numa circulação ainda restrita. No momento em que a universidade puder voltar a abrir suas portas, aí nós faremos o lançamento lá e também na nossa academia.
Aí terá que ser um evento presencial. Então, o livro Eu, está então, assim, naturalmente darei publicidade no momento. então está a ser lançado ainda, né? É lançada, né? A segunda edição, né? Então, eu gostaria de agradecer ao professor Felipe Mendes de Oliveira, uma das principais referências na pesquisa sobre o desenvolvimento do Piauí, pela sua gentil colaboração para o projeto Tributo à Cidade Natal, pela grande contribuição que nos fornece nesta manhã de hoje. Muito obrigado, professor Felipe, muitíssimo obrigado. Eu agradeço e me coloco à disposição sua e dos amigos de Barras, das instituições de Barras, para nós promovermos, eventualmente, após a pandemia, né? Agora não, mas certamente nós teríamos a oportunidade de realizar em Barras uma discussão mais ampla com a presença de outras pessoas que possam trazer esta contribuição à região e à cidade de Barras. E eu fico grato e também disponível para qualquer oportunidade. Um grande abraço, meu amigo e confrade, professor Gilson Lages. Um prazer. Prazer, muito obrigado.